Você está no Retratos do Crime. Aqui, cada detalhe escondido de investigações e mistérios não resolvidos ganha voz. E hoje vamos conhecer um caso marcado por violência, segredos e uma investigação cheia de reviravoltas. Casos de homicídio sempre chamam a atenção porque não falam apenas de morte, mas de segredos que se escondem atrás das aparências. São histórias que revelam como a violência pode nascer dentro do lar, dos negócios, das amizades, e como, muitas vezes, quem menos esperamos pode se tornar suspeito. O caso de Marcos Nogueira, de 38 anos, é exatamente esse tipo de história. Um crime brutal, cometido de forma calculada, que abalou profundamente uma cidade do interior de São Paulo. Marcos era um homem conhecido e respeitado, proprietário de uma rede de oficinas mecânicas. Era visto como trabalhador, disciplinado e dedicado à família. Vivia com a esposa Juliana e a filha pequena de 6 anos. Para os vizinhos, era o retrato da estabilidade, um pai presente, um marido atencioso, um empresário promissor. Mas como tantas vezes acontece nos casos que contamos aqui, havia uma face menos visível. Nos bastidores, Marcos acumulava desentendimentos, dívidas a receber, um relacionamento conjugal em crise e um círculo de negócios que, em alguns momentos, esbarrava no risco e na desconfiança. Na noite de 12 de março de 2016, essa teia de tensões chegou ao ponto mais trágico. Marcos foi encontrado morto dentro do próprio carro, em uma rua deserta, a poucos quilômetros de sua casa. A cena era perturbadora. Ele havia sido atingido por 3 tiros a queima-roupa, 2 no peito e 1 na cabeça. O veículo estava trancado por dentro, sem sinais de arrombamento, e seus pertences, carteira e celular, permaneciam intactos no banco do passageiro. Não se tratava de um assalto comum. Era algo muito mais pessoal, calculado e possivelmente cometido por alguém que ele conhecia. A partir desse momento, começava uma investigação repleta de segredos, suspeitos e pistas desconexas. E a grande pergunta ecoava entre familiares, amigos e vizinhos. Quem matou Marcos Nogueira e por quê? A investigação. Logo na manhã seguinte, a polícia iniciou a coleta de informações sobre os últimos contatos de Marcos. O celular mostrava diversas ligações recebidas na noite do crime, sendo a última às 22h37, cerca de meia hora antes do corpo ser encontrado. A ligação não havia sido retornada. Testemunhas afirmaram ter visto o carro de Marcos, circulando com outra pessoa dentro. Mas a descrição era vaga. Um homem de estatura média usando boné. Ninguém conseguiu identificar o rosto. Equipes de investigação também analisaram câmeras de segurança próximas. Uma delas registrou o carro em um posto de gasolina, apenas 20 minutos antes do crime, com uma silhueta conversando com Marcos no banco do passageiro. A imagem era pouco clara, mas reforçava a hipótese de que alguém conhecido ou planejado estava envolvido. Dias depois, uma arma compatível com os disparos foi encontrada em um terreno, baldio próximo ao local, mas sem impressões digitais. O mistério se aprofundava. A polícia já tinha os suspeitos. Juliana parecia devastada com a morte de Marcos, mas a polícia rapidamente começou a analisar o relacionamento do casal. Amigos próximos relataram que nos meses anteriores eles vinham tendo discussões frequentes, algumas delas sobre dinheiro, negócios e a criação da filha. O grande fator que levantou suspeitas sobre Juliana foram mensagens recuperadas de seu celular. Nelas, ela mantinha contato com outro homem, em conversas que sugeriam um relacionamento extraconjugal. A investigação considerou a possibilidade de crime passional, uma vez que crimes desse tipo muitas vezes envolvem planejamento e podem ser motivados por ciúmes ou desejo de liberdade do cônjuge. Além disso, depoimentos de vizinhos indicaram que Juliana parecia menos abalada do que o esperado, chegando a sair de casa em horários incomuns nos dias após o crime. Embora nada fosse definitivo, isso, somado às mensagens, tornou Juliana um suspeito natural no inquérito. Marcos havia terminado uma sociedade com um antigo parceiro, meses antes do homicídio. O rompimento não foi amigável. Processos judiciais já estavam em andamento
e amigos afirmaram que o ex-sócio chegou a ameaçar publicamente Marcos em algumas ocasiões. O motivo da suspeita era claro: interesse financeiro e vingança. Rompimentos de sociedades, especialmente envolvendo dívidas e divisão de lucros, podem gerar ressentimento intenso. Para a polícia, a possibilidade de o ex-sócio planejar um homicídio para eliminar Marcos ou forçar vantagens financeiras era real, e ele passou a ser monitorado durante a investigação. No entanto, o ex-sócio possuía testemunhas que alegavam que ele estava em outro lugar na noite do crime, tornando impossível ligar o crime diretamente a ele, sem provas físicas ou digitais. Marcos emprestava dinheiro a pessoas próximas, cobrando juros que alguns consideravam altos. Entre esses clientes, havia um homem que tinha se desentendido com ele na semana anterior ao homicídio, inclusive com ameaças verbais registradas por vizinhos. A polícia considerou que a motivação poderia ser uma vingança financeira. O cliente queria eliminar a cobrança ou simplesmente retaliar Marcos pelo que considerava abuso. No entanto, o cliente negou qualquer envolvimento, alegando que não tinha contato com Marcos na noite do crime. Ainda assim, o histórico de discussões e a possibilidade de acesso ao carro de Marcos fez com que ele permanecesse na lista de suspeitos. Por que eram os principais suspeitos? O que unia esses três suspeitos era o fato de todos terem motivos claros: amor, ciúmes, vingança financeira ou ressentimento. Além disso, cada um tinha oportunidades ou vínculos próximos à vítima, tornando possível que pudessem planejar ou executar o homicídio. No entanto, nenhum deles deixou provas concretas. O crime foi planejado de forma precisa, sem testemunhas diretas, sem sinais de arrombamento e com o corpo e objetos intactos. Por isso, mesmo com suspeitas fortes, a investigação não conseguiu apresentar acusações formais. Após identificar os três principais suspeitos, a polícia começou a aprofundar cada linha de investigação. Peritos analisaram o carro de Marcos, procurando impressões digitais ou quaisquer sinais que pudessem ligar alguém diretamente ao crime, mas não encontraram nada. A análise do celular de Marcos revelou a última ligação recebida, às 22h37, feita a partir de um chip comprado em nome de terceiros. Essa descoberta indicava que alguém estava tentando esconder seu rastro, reforçando a ideia de planejamento e premeditação. Câmeras de segurança do posto de gasolina mostraram Marcos conversando com uma silhueta no banco do passageiro pouco antes do crime. Infelizmente, a imagem era pouco clara e não permitia identificar o suspeito, aumentando o mistério. O veículo em que Marcos foi encontrado era trancado por dentro, sem sinais de arrombamento. Isso sugeria que ele confiava na pessoa que o acompanhava, tornando o crime ainda mais pessoal. Testemunhas relataram ter visto o carro se deslocando sozinho na noite do crime, mas ninguém conseguiu identificar claramente o passageiro. Essa combinação de fatores, carro trancado, vítima aparentemente confiante, disparos precisos, indicava profissionalismo ou intimidade entre vítima e criminoso. O homicídio chocou toda a cidade. Marcos era uma figura conhecida e respeitada, e sua morte levantou medo e desconfiança. A imprensa local noticiou o caso, e vizinhos colaboraram com informações, mas faltavam provas concretas. A família, devastada, deu entrevistas pedindo respostas e justiça, mas com o tempo a investigação esfriou. Nenhum dos suspeitos pôde ser formalmente acusado, e o caso acabou arquivado. O homicídio de Marcos Nogueira continua sendo lembrado como um dos casos mais misteriosos da região. Um crime planejado, provavelmente cometido por alguém próximo, mas que jamais foi esclarecido. A grande pergunta permanece: Marcos foi vítima de um crime passional, de vingança nos negócios ou de uma disputa financeira que saiu do controle? E você, o que acha que aconteceu naquela noite? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal Retratos do Crime para mais histórias como essa.